Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me pediram que falasse de fraternidade e superação da violência. Mas eu passo a palavra a Nosso Senhor Jesus Cristo acerca dessa questão toda de violência, e eu acho melhor a gente ouvir a opinião do fabricante. Em São Mateus, capítulo 11, versículo 12, diz Nosso Senhor Jesus Cristo: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus adquire-se a força, e são os violentos que o arrebatam. Palavra da salvação. O reino dos céus é dos violentos. Isso é o que nos ensina Nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso na prática? Isso quer dizer que se a gente quiser escapar do inferno, a gente precisa ser violento. A gente precisa agir violentamente. Como assim? Simples. Violência é aquilo que a gente não quer. Quando a gente sofre algo que vai contra a nossa vontade, trata-se de uma violência. Agora, essa nossa vontade é a vontade que marca tão claramente que nós somos todos descendentes de nosso pai Adão. Porque é uma vontade que tende para o lado errado. A nossa vontade tende a nos enfiar em enrascada. Nós temos vontade de comer gulosamente. Nós temos vontade de ter prazeres venéreos fora da relação conjugal. Nós temos vontade de ficar dormindo até tarde no dia que a gente tem que acordar cedo para trabalhar ou para estudar. Nós temos um monte de vontades contra as quais nós temos que agir violentamente. É necessário. É uma violência real, literal. É uma violência quando o despertador toca e eu tenho que me levantar. É uma violência quando eu tenho que trabalhar estando cansado, estando até gripado às vezes, quem sabe. São violências. E é uma violência do mesmo jeito eu não comer alguma coisa, porque hoje é dia de jejum, de penitência, dia de abstinência, então não vou comer carne. É uma violência, em suma, a gente não se mimar. E quem se mima, meu amigo, não herda o reino dos céus. Com certeza. A gente precisa, então, ser violentos. Mas nos vem a campanha da fraternidade, fraternidade e superação da violência. O que quer dizer isso? Ao que, tristemente, eu explico. Como eu já expliquei em 2 vídeos sobre comunismo, sobre CNBB, a gente sofreu na igreja e sofre ainda, mas já, graças a Deus, de maneira muito mitigada, uma infiltração comunista muito séria, que constituiu o que se convencionou chamar teologia da libertação. Essa infiltração comunista já foi quase majoritária no tempo do Papa Paulo VI, mas São João Paulo II chegou descendo-lhes o vergalho com força. O Papa Bento XVI continuou sentando-lhes a mamona com vigor. E o Papa Francisco, finalmente, esse ainda sofreu na mão deles. Ele era o superior dos jesuítas na Argentina. Quando os comunistas chegaram, eles o demoveram para que ele virasse porteiro de um convento de interior. E ele conhece muito bem essa corja, e ele também vem batendo-lhes rijo e bonito. Graças a Deus. O que faz com que hoje ele seja uma minoria ínfima. Mas é uma minoria ínfima, muito barulhenta e muito perigosa, que ainda domina completamente a burocracia da CNBB, aquela mesma burocracia que a Carta Apóstolos Suos, disponível na página do Vaticano,
e que eu recomendo que vocês leiam, se vocês tiverem alguma curiosidade, sobre o que é e o que deve ser, e quais são os poderes e limites, etc., da CNBB. A Carta Apóstolos Suas, ela recomenda que não haja uma burocratização de corpos, de assessores, de coisas que fiquem aí fazendo quizumba entre uma reunião plenária e outra, porque CNBB só acontece, só existe CNBB nas reuniões plenárias. Mas, infelizmente, desobedientemente, criou-se esse monte pululante de organismos de assessoria, etc., dentro da CNBB, um monte de burocracia, igualzinho a Santa Sé disse para não ter. Criou-se essa barbaridade toda, e essa gente é, basicamente, toda ela comunista infiltrada, petista. O PT nasceu dentro das comunidades eclesiais de base. O MST nasceu dentro da Pastoral da Terra, que são ambientes dominados por essa corja crapulosa de comunistas sem Deus, que infiltrou, infelizmente, muitos organismos eclesiais, sem que eles jamais, evidentemente, sejam a igreja ou coisa do gênero. A gente não pode confundir. Não pode dizer a CNBB é comunista. Não é. CNBB é tão comunista quanto o jornal O Globo era comunista durante o governo militar. O dono do jornal, Roberto Marinho, ele uma vez falou para um general que queria prender um jornalista dele, disse, olha, general, dos meus comunistas cuido eu. Por quê? Porque o jornal dele só tinha comunista. Mas naquela época, aquele jornal não era comunista. A mesma coisa acontece com a CNBB. Só tem assessor comunista, com raras e honrosas exceções. Mas a CNBB, ela não é comunista. A CNBB é a unanimidade dos bispos do Brasil. Então dizer que a CNBB é comunista é dizer que todos os bispos do Brasil, sem exceção, são comunistas. O que é calúnia. Tem outro vídeo, inclusive, sobre calúnia de difamação, vale a pena assistir. Mas esse negócio de campanha da fraternidade, esse cantinho da assessoria da CNBB, onde inventam essas maluquices, tipo campanha da fraternidade, que na verdade é uma coisa que não poderia ter o nome CNBB ali embaixo, a não ser que todos os bispos do Brasil aprovem, o que normalmente não é o caso. Essa campanha da fraternidade, ela é tão uma coisa da igreja quanto seria se eu inventasse, vamos, gente, fazer uma campanha pelo canto gregoriano, então no tempo comum, depois de Pentecostes, todo mundo vai aprender a cantar canto gregoriano. Aí eu proponho isso, alguns bispos aceitam, outros não. Nas dioceses que os bispos aceitaram, é coisa da igreja sim. Então, se há a campanha da fraternidade na sua diocese, é coisa da igreja sim. Da igreja particular, diocesana, sujeita àquele senhor bispo. Não é da igreja do Brasil, é daquela igreja. Quando o bispo aceita, tem. Se o bispo não aceita, não tem. A campanha da fraternidade, em suma, não é coisa da igreja. Lembra? É coisa da igreja diocesana se o bispo aceitou. Mas essa galera que faz essa campanha da fraternidade, basicamente, infelizmente, é um monte de comunista infiltrado. Só que o que eles têm de ruins, o que eles têm de sem Deus, eles têm de espertos. Então o que eles fazem? Eles sempre fazem um troço que é possível ler de maneira ortodoxa. Pelo menos no nome da campanha. Aí depois eles já vão botando mais lixo. Aquelas vias profanas que eles mandam dizendo que são vias sacras, por exemplo. Parece que teve uma falando de violência de gênero. Deus me livre. O que é isso, gente? Violência de gênero. É como esses doidos chamam a obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos disse que o seu sim seja sim e o teu não seja não. O que sai disso é coisa do diabo. Foi o que nosso Senhor falou. Agora, me aparece aqui um galalau com a barba mal feita, todo fortão, com vestidinho de chita, batonzinho, duas trancinhas e diz, eu sou uma mocinha. O que eu vou dizer? Não é não. Bom, para a extrema esquerda, isso é violência de gênero.
Não há violência nenhuma. Não tem violência nenhuma nisso. Quem precisa de violência é esse pobre desse rapaz que precisa, contra si mesmo, chegar e dizer: não, eu tô com um problema sério, mental, que me faz querer andar de vestidinho, eu tenho que parar com isso, eu tenho que cortar o cabelo, tenho que procurar um emprego, eu tenho que parar de maluquice. Ele tem que cometer contra si mesmo essa violência. Ninguém pode, evidentemente, xingar ele, bater nele, né? Do mesmo jeito que a gente não pode fazer isso com um alcoólatra. Só porque ele tem um problema mental que faz ele agir de maneira confusa e às vezes um pouco desagradável, não dá a ninguém o direito de cometer violência contra ele. E essa violência não seria violência de gênero, seria boçalidade, seria criminalidade. Porque a violência ruim, a violência injusta, em 99% dos casos, a gente chama de criminalidade. Mas por que falar de violência agora? Por que esse pessoal de extrema esquerda infiltrado resolveu falar de violência? Por uma razão simples. O Brasil está sofrendo uma criminalidade horrorosa. Mais de 60 mil homicídios por ano. Não pode. Isso é criminalidade. Isso é um absurdo. Mas a extrema esquerda, ela gosta disso. A extrema-esquerda foi quem ensinou os bandidos a se organizar. No tempo que esse pessoal, que até há pouquinho estava no governo, Dilma e sua corja estavam no governo, esse pessoal, em 1970 e Blau, eles estavam assaltando o banco para, segundo eles, financiar a revolução. Aí eles foram presos, graças a Deus, assaltantes de banco tem mais aqui para cadeia, e na cadeia eles conheceram outros assaltantes que não eram comunistas. Outros assaltantes que eram só vagabundos. E aí eles ensinaram a esses assaltantes, vocês podem ler isso nos livros do Gabeira, nos livros do Sirquis, nos livros de um monte desses comunistas, e também nos livros do professor William, fundador do Comando Vermelho, nos livros de vários sociólogos que estudaram o fenômeno do crime organizado no Brasil. Vocês podem ver que foi assim que aconteceu. Aí esses bandidos aprenderam com os comunistas a se organizar. Aí eles fizeram a primeira grande gangue, crime organizado no Brasil, a Falange Vermelha. Vermelho em homenagem aos comunistas. Porque eles sabiam, eles tinham aprendido com os comunistas, então agradecidamente eles chamaram de Falange Vermelha. Quando os comunistas voltaram, depois da anistia, governo Figueiredo, os comunistas voltaram, aí chegaram para os bandidos e disseram: olha, gente, Falange, sinceramente, a gente apanhou muito desses caras. E eles bateram, foi muito na gente na Guerra Civil Espanhola. Não bota Falange não que eu choro, vai. Aí os comunistas ficaram com peninha, mudaram o nome para Comando Vermelho. Até hoje, Comando Vermelho está aí. Até hoje, o Comando Vermelho tem um monte de ligações por baixo dos panos com a extrema-esquerda brasileira. E a extrema-esquerda, querendo defender a criminalidade, querendo defender os bandidos, querendo defender essa cambada de vagabundo, assassino e vendedor de crack, a extrema-esquerda está tentando botar a polícia no mesmo saco que os bandidos. Por quê? Porque quando um policial chega e algema um bandido, isso é uma violência? É, sim, senhor. O bandido não queria ser algemado. É violência. Então a extrema-esquerda, ao invés de dizer temos que combater a criminalidade, ela diz temos que combater a violência. Por quê? Porque aí as pessoas acham que eles estão falando de combater a criminalidade. Aí dão dinheiro, batem palma, distribui folhetinho, veste camiseta. Mas na hora do vamos ver, a violência que eles querem combater é o exército prendendo o traficante, é policial algemando o bandido. É essa violência que a extrema-esquerda quer combater. Então, eles preferem ficar falando de violência, 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 para evitar que se use a palavra criminalidade. Eles querem confundir o discurso público. E os amiguinhos deles infiltrados dentro da CNBB, sabendo que, porque realmente não tem como não fazer, haveria ações fortes contra a
criminalidade. Agora, em 2018, e nós estamos vendo, por exemplo, o Exército em ação no Rio de Janeiro, essa extrema-esquerda infiltrada dentro da CNBB resolveu fazer uma campanha de fraternidade, olha só que fofo, fraternidade e superação da violência. Para quê? Para ajudar os amiguinhos deles da extrema-esquerda. Agora, se tem isso na sua paróquia, na sua diocese, quer dizer que o seu pároco ou o seu bispo é de extrema-esquerda ou está querendo ajudar a extrema-esquerda? Não. Porque a imensa maior parte dos bispos, a imensa maior parte dos párocos, o que faz é olhar e dizer, isso daqui dá para entender de maneira ortodoxa? Dá. Beleza, vamos usar. Só para não criar confusão, vamos usar. Aí o pároco vem e faz uma excelente homilia, como eu ouvi agora na missa do final de semana passado, sobre justamente como a gente precisa fazer violência contra nós mesmos, etc. Usa aquilo de mote para fazer uma coisa ortodoxa. Dá para usar de maneira ortodoxa? Dá. Porque os caras que fizeram isso são tão espertos quanto são ruins. Então eles fazem um negócio que dá para passar. Agora, esse discurso de violência é um discurso da extrema-esquerda. Fraternidade, superação da violência é a campanha da fraternidade esse ano, lamentavelmente, porque uma corja de comunistas infiltrados resolveu ajudar os amiguinhos deles da extrema-esquerda do lado de fora, que, diga-se de passagem, não é papel dos bispos combater, não é papel dos padres combater, mas é o meu e o seu papel combater. Porque quem tem que combater o comunismo na sociedade são os leigos. Estamos no ano do laicato. Vamos lá sentar a mamona nos comunistas. É isso que é o nosso papel. Ó, os meus cachorros estão até latindo, achando que tem algum comunista ali fora. O nosso papel é combater o comunismo. Nosso papel de leigo. É isso que eu estou tentando fazer aqui, é isso que eu estou te chamando para fazer. E combater o comunismo inclui falar o nome certo das coisas. Um rapaz vestido com vestidinho de chita é uma mulher trans? Não. É um rapaz vestido com vestidinho de chita. Não é violência nenhuma dizer isso. É o nosso dever de cristão. O problema do Brasil é a violência? Não. O problema do Brasil é a criminalidade. E, inclusive, para combater a criminalidade, lamento informar, é necessário, sim, usar de violência. O policial não vai entrar na boca de fumo distribuindo flores. O policial não vai arrombar um cativeiro onde um bando de vagabundo está mantendo uma criança presa e uma família desesperada em lágrimas, tentando juntar dinheiro para pagar para aqueles miseráveis, sem coração, sem Deus. Um policial não vai entrar num lugar desses distribuindo balinhas de coco. A violência é necessária no combate à criminalidade. Então o problema do Brasil não é não violência. O problema do Brasil é, sim, criminalidade. Aí a fraternidade. A fraternidade, ela é necessária para que nós possamos, sim, superar alguns casos de violência injusta. Havendo fraternidade, haverá menos casos de violência injusta. Mas nem toda violência é ruim, muito pelo contrário, como nem toda ausência de violência é boa. Um cemitério, está todo mundo morto, não tem violência nenhuma ali dentro. Isso é bom? Eu prefiro gente viva. E muitas vezes, para ter gente viva, é só pela violência. Porque tem gente por aí que mataria todo mundo. Tem um monte de comunista por aí que adoraria que tudo quanto a criança fosse abortada. Que todo mundo que, sei lá, sabe ler e escrever fosse morto. No Camboja, os comunistas mataram todo mundo que usava óculos. Que tinha cara de intelectual, né? Vai que. A paz dos cemitérios, nela não tem violência. Mas nós não queremos isso.
Nós queremos uma sociedade harmoniosa, em que só acontece violência justa. Isso nós queremos. E isso nós devemos procurar ajudar, sim, a construir. E essa construção tem, sim, que ser feita fraternalmente, de acordo com a doutrina social da Igreja, não com as mentiras dos comunistas. Então, fraternidade é bom? É. Superar a violência é bom? Pode ser, pode não ser. A violência contra nós mesmos, que nós mesmos exercemos, aquela violência de levantar na hora para ir trabalhar ou estudar, aquela violência de não pecar quando a gente está morrendo de vontade de pecar, a gente superar isso como? Eu conheço um jeito só, que é morrendo na graça de Deus. Aí a gente passa pelo purgatório, um dia chega no céu, aí lá no céu não vai mais precisar disso. Porque até o purgatório você pode dizer que é uma forma de violência. Porque o reino do céu, gente, Nosso Senhor disse, ele é alcançado pela violência. Então a gente não deve se fechar à violência. A gente não deve ser antiviolento, de jeito nenhum. A gente deve ser violento, mas a gente deve ser violento contra nós mesmos. E no máximo, para nos defender ou defender alguma outra pessoa. Que é o nosso dever, inclusive, né? Se um homem forte está passando na rua e vê uma mulher sendo atacada por um vagabundo, ele tem o dever cavalheiresco de ir lá e defender aquela moça. Segurar o vagabundo e dizer, você não vai roubar essa moça. Você não vai estuprar essa moça. Ah, mas isso é uma violência. É. E é uma excelente violência. É um dever cometer essa violência. Como é necessidade combater as violências que nós... cometer as violências que nós cometemos contra nós mesmos. É uma necessidade. Se a gente não comete essas violências, a gente não vai para o céu. A gente vai para o inferno. Para o lugar de gente que come até se fartar, faz todo o sexo que tem vontade, trabalha quando dá vontade, levanta na hora que quer. Não é o céu não, gente. Lamento. No céu, a gente tem que correr muito atrás para conseguir chegar lá. Cometer muita violência contra nós mesmos. Assim, nós vemos o que há, infelizmente, por trás dessa campanha da fraternidade, mas, ao mesmo tempo, nós vemos também o que é possível fazer com ela, que é deixar de lado esse bobagel todo que serve à extrema-esquerda e fazer dela um mote, como o padre fez, inclusive, na última missa que eu ouvi. A homilia foi sobre como nós devemos fazer violência contra nós mesmos, como a violência muitas vezes é necessária, etc. Então dá para usar isso como mote para uma pregação ortodoxa? Dá. E é isso que nós devemos fazer, para que nós não caiamos na armadilha que alguns comunistas sem vergonha montaram, né, e que, infelizmente, está aí, muitas vezes, como pedra de tropeço para as pessoas boas que estão tentando fazer a coisa como Deus mandou. Mas nós, como diz a praga chinesa, vivemos em tempos difíceis. E é nesse tempo que nós temos que nos santificar. Nesse tempo, nessa paróquia, nessa diocese, na única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Violentamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E viva Cristo Rei.